já fala sobre isso. Nos últimos anos, aumentou a quantidade de pessoas em situação de rua no Brasil. Por esse motivo, o STF proferiu a medida liminar, a DPF 976, que cuida da política nacional para as pessoas em situação de rua. E, Priscila, aí você me abraçou bem, viu? Quais são as principais políticas? Depende de qual segmento você está falando, que são diversas, tá? Então, a esse respeito da população em situação de rua, é correto afirmar que, a decisão reconhece a baixa adesão dos entes federativos à política nacional para a pessoa em situação de rua. Por favor, se cair isso na tua prova, não use mendigo. Não use isso. Isso é uma palavra extremamente estigmatizada, estereotipada. Então, pessoa em situação de rua, porque a pessoa não está, definitivamente na rua, tá? Em situação, pode sair desse contexto de rua. Por isso que esse em situação é muito importante pra gente. Então, a adesão reconhece a baixa adesão, escolha das pessoas que vivem nas ruas, uma vez que essas não pagam tributos e não podem, portanto, exigir os seus direitos. Letra C. Cabe aos municípios elaborar o plano de atuação e que preveja a retirada compulsória de pessoas que ocupam indevidamente as vias públicas que são de uso de todos. E letra D. A existência de desigualdades sociais decorre da existência de pessoas que não aproveitam as oportunidades que são amplamente ofertadas de forma igual para todos. Tá? Letra E. Há necessidade de adoção de políticas públicas com instituição de comitês que tem por atribuição a realização de apreensão e guarda de bens e animais de pessoas em situação de rua. Veja aqui, está tratando justamente da visão estigmatizante sobre este público. Quando fala que o Estado não deve ser responsabilizado, uma vez que a população em situação de rua não paga os tributos, e não pode, portanto, exigir direitos, item extremamente errado, porque isso traz, sim, uma responsabilidade estatal, tá? Estar em situação de rua não quer dizer ausência completa, no entanto que a própria definição traz o quê? Extrema pobreza, tá? Não é ausência completa de renda, até porque a partir do momento que eles pedindo algum tipo de dinheiro, eles também movimentam a economia, tá? Agora de uma maneira diferenciada, precarizada, uma situação de vulnerabilidade. Mas falar que, uma vez que não pagam tributos e não podem, portanto, exigir seus direitos, é extremamente anti-cidadão pensar nisso. Quando fala que cabe aos municípios elaborar o plano de atuação com retirada compulsória, errado. A gente fala até de uma política higienista quando isso acontece. Então, infelizmente, no Brasil, se vê quando tem grandes espetáculos, por exemplo, aí vamos dar o exemplo das Olimpíadas, faz a retirada, como se fosse uma limpeza das vias públicas dessas pessoas em situação de rua. Então, isso aqui seria muito mais a letra C, concordando com a perspectiva higienista, coisa que está errado. Letra D. A existência de desigualdade social decorre da existência de pessoas que não aproveitam a oportunidade. Errada. Essa é uma visão meritocrática, como se todas as pessoas que estão em situação de rua não, de forma deliberada, não ou aproveitar a oportunidade aí oferecida. E a questão, tá? E a questão interessante, será que com o desemprego estrutural, quando a gente fala de sociologia e psicologia aplicada ao mundo do trabalho, a gente traz a questão da sociologia do trabalho, que é isso, o desemprego estrutural. Você acha que muitas pessoas que estão em situação de rua é porque simplesmente negaram o emprego, Mas com desemprego estrutural a gente sabe que também isso é mandado, Pessoas em situação de rua são postas nessa situação devido a essa pobreza estrutural. E letra E fala que os comitês têm a atribuição de apreensão e guarda de bens e animais da pessoa em situação de rua. Extremamente aí errado, Não tem essa organização, os comitês, como a gente vai ver, o comitê vai acompanhar essa política da pessoa em situação de rua. Então, sim, um fato é, a decisão reconhece a baixa adesão dos entes federativos à própria política nacional. Isso é interessante observar, porque eu estou falando, então, de uma negligência governamental com relação a essa população. E aí eu trago aqui, justamente, alguns dados sobre esse aumento da população em situação de rua. Que o principal, nós não temos ainda um censo específico, tá? Com relação a essa população em situação de rua. Está sendo muito construído, debatido, para que de fato ocorra de uma forma regular, de uma forma formal. Então hoje, essas identidades que estão agregadas a essa sigla. Então é o seguinte, a gente tem que entender
o papel da psicologia é um papel fundamental na luta pelo reconhecimento, pelo fortalecimento e pelo estabelecimento da questão política da promoção de direitos e de cidadania a grupos que são socialmente discriminados e grupos socialmente discriminados que fazem parte pessoas em situações de rua e o grupo LGBT. São grupos socialmente discriminados, pessoas em situação de rua, mulheres negras também, idosos também. O que eu tinha falado? Grupo LGBT. E essa discriminação contra o grupo LGBT se chama LGBTfobia. Então, resumindo, o que são grupos socialmente discriminados? Quais? Pessoas em situação de rua, mulheres negras, grupo LGBT, até mesmo mulheres negras, mulheres brancas também. Mais discriminada é mulheres negras, que nem tinha que ser assim, né? Mas o mundo é mau. O mundo é ignorante. É socialmente discriminatório. Pessoas em situação de rua e o grupo LGBT, fobia. Etarismo também entraria, mas não é tão forte assim a discriminação. Etarismo, no caso, pessoas de meia idade. Pessoas de meia idade, acho que é a partir de 30 ou é 30 ou é 40, mas acho que é a partir de 40 para cima. E pessoas de meia idade, pessoas idosas. E vamos continuar. e oprimidos, tá? Não só a população LGBT, mas também a população, por exemplo. Eu entendi. Psicologia e questões LGBT. A psicologia tem papel fundamental na luta pelo reconhecimento, fortalecimento e estabelecimento da questão política da promoção de direitos, cidadania a grupos sociais discriminados e oprimidos. Então, esses grupos são socialmente discriminados e oprimidos. Precisamos analisar as questões LGBT sob a ótica de uma psicologia crítica, a partir de um conhecimento histórico e cultural. São raízes históricas que considere a luta pela promoção da justiça social e legitimidade. Indígena. Então, essa luta de promoção da justiça social e legitimidade, às vezes é adquirida, é dificilmente adquirida, mas às vezes é adquirida nos movimentos sociais. Mas como o mundo, aqui no Brasil,